Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na UFG. Pois é, entreter audiências é uma das mais antigas formas de recreação e lazer criadas pelo homem. Presentes nas mais diversas culturas, o entretenimento compreende desde a narração de histórias aos mega festivais de música, cinemas e afim. Bem, fique com a gente porque será divertido. Hoje falaremos sobre cultura e entretenimento e aprofundaremos um pouco mais sobre música e ensino musical. Mas antes, vamos até a Praça Universitária conhecer o Centro Cultural UFG, um espaço voltado para as mais diversas práticas artísticas. Meu nome é Flávia Maria Cruvinel, diretora de Cultura e pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura, e convido vocês a conhecer um pouquinho mais do Centro Cultural UFG. O Centro Cultural UFG ele surgiu em 2010 a partir de uma reformulação do espaço físico, né? Era antes o Espaço Cultural UFG. Em 2010 ele é reinaugurado com esse nome e com uma nova política de difusão de arte e cultura, não só para os projetos da universidade, mas também para toda a comunidade externa ao UFG. Ele recebe variadas programações, não só da UFG, como da cidade de Goiânia, como também do Brasil internacionais, onde ele se configura como espaço de produção e fruição artística e cultural. A política do Centro Cultural ela tem como mote editais e uma política curatorial. Então, tanto a comunidade interna quanto externa tem que submeter ao Conselho Consultivo Curatorial do Centro Cultural UFG as suas propostas para fazerem parte da programação como artistas. Como público, os eventos são abertos à população em geral, geralmente são eventos gratuitos, onde todos podem participar. Então, a programação do Centro Cultural UFG ela é praticamente uma programação diária, onde nós temos os 3 núcleos em pleno funcionamento, o núcleo de música e artes cênicas, com teatro e sala de dança. Nesse ano de 2018 tivemos 170 espetáculos no teatro e uma ocupação diária na sala de dança com ensaios, cursos e oficinas. Na galeria tivemos 7 exposições ao longo desse ano, com um trabalho muito forte de ação educativa, com a visitação de várias escolas públicas, particulares e também universidades. Então a gente fica muito contente porque a UFG cumpre o seu papel valorizando a arte e a cultura como uma das formas de expressão da sociedade, mas também como parte da formação do seu aluno e da formação das pessoas, mostrando que a arte e a cultura são primordiais para a formação do ser humano e do cidadão. E para conversar conosco sobre música, nós trazemos aqui ao estúdio o professor e pianista Robervaldo Linhares, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC. Olá, professor, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Bom, professor, na música, principalmente a música erudita, tem sempre a preocupação de se formar plateia. Quais são, essa afirmação minha, queria que o senhor falasse se ela é correta, né? E quais são as ações que podem favorecer essa formação de público? Exatamente, procede essa pergunta sua, é uma preocupação a formação de público e é fundamental porque a música é entendida não apenas como entretenimento, que é a carga mais importante dela talvez, mas como conhecimento. Então, como esse público usufruir dessa música? Há que ter um conhecimento, há que ter alguma base para poder aproveitar o máximo possível. Então, existem procedimentos, como, por exemplo, grupos de formação de plateia, de apreciação musical. Nós temos disciplinas aqui na EMAC importantes que trabalham exatamente a formação de plateia. E o que é apreciação musical? Ensinar alguns parâmetros ou mostrar alguns parâmetros importantes que o ouvinte tem que ter cuidado na hora da audição, como, por exemplo,
a melodia, o timbre, o ritmo, a harmonia, enfim, é ele ficar atento ao que acontece na música. Certo, professor. E por parte do Estado, o senhor percebe que existe uma intenção ou ações que caminham nesse sentido de colaborar com essa formação de público? Sim, e eu acho que Goiás é um estado dentro do Brasil privilegiado. Nós temos orquestras importantes aqui dentro do estado, corais grandes, que fazem esse trabalho de facilitar a escuta para o ouvinte. Então eu acho que a gente está realmente numa situação privilegiada. Certo. E com relação também aos espaços, né, onde acontecem as apresentações, qual é a qualidade desses espaços e principalmente o acesso, né, das pessoas a esses espaços? Uhum. Nós temos muitos teatros em que as exibições de música, de concerto acontecem. Infelizmente ainda nós não temos uma sala específica de concerto, como por exemplo a Sala São Paulo, a Sala Cecília Meirelles no Rio de Janeiro, mas eu acredito que com essa demanda de música erudita, de orquestras, eu acho que logo nós teremos uma boa sala de concerto com condições acústicas apropriadas e de espaço realmente adequado para esse tipo de fruição artística. Perfeito. Professor, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Okay. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós continuamos aqui falando sobre música. Não saia daí. Você sabia que a música pode ter usos terapêuticos? É isso mesmo, é a música terapia. Para conhecê-la, te levamos até o Laboratório Interdisciplinar de Educação em Saúde Comunitária, o Laborinter. O Laborinter surgiu em 2013 como programa de extensão a partir de vários projetos desenvolvidos desde 2006. Então esses projetos de extensão, eles foram agrupados para surgir o projeto de extensão que trabalha prioritariamente com ações da musicoterapia social e comunitária em vários contextos da comunidade goianiense e da região metropolitana. Como vocês podem ver, essa aqui é a nossa equipe de estudantes de musicoterapia, que fazem parte do projeto de extensão, e todas as ações são planejadas em conjunto e com a orientação da nossa professora. O pós-intervenção, a gente tem um momento de refletir e analisar os dados que foram obtidos através das intervenções. E é um momento muito importante que nos traz tanto a experiência de profissional musicoterapeuta entrando em contato com essa prática, como de pesquisador, coletando dados, analisando e trazendo esses produtos finais que são pesquisas. Na medida que os alunos adquirem essa experiência da musicoterapia comunitária, a comunidade se beneficia com atividades que promovem integração, fortalecimento da comunidade e integração entre outros dispositivos, como CAIS, CAPs, escolas. E as pessoas que estão ali naquele contexto, no momento da intervenção, eles se beneficiam principalmente ampliando os seus aspectos de saúde, para manutenção da sua saúde, tanto pessoal quanto comunitária. Alunos, técnicos administrativos, professores, servidores da universidade podem se beneficiar participando de ações ou que chamamos de intervenções musicoterapêuticas relacionadas à prevenção de adoecimentos nesse contexto acadêmico e a promoção da saúde através das experiências musicoterapêuticas. Aqui o Laborinter oferece um serviço para a comunidade que é de graça, então é como um retorno que os alunos dão para a comunidade pela educação que eles recebem aqui. O Laborinter entra com um diferencial muito grande porque ele capacita o profissional que está sendo formado, que são os nossos acadêmicos do curso de musicoterapia, a atuarem em qualquer demanda social e comunitária que emerge no contexto em que possam trabalhar, desde um contexto institucional quanto um contexto também comunitário.
Continuando a nossa conversa com o professor Robervaldo. Professor, na educação básica, qual é a importância de se usar metodologias que envolvam a música como instrumento pedagógico? Eu acho que é crucial para o aprendizado, para o conhecimento, principalmente de crianças, né, no ensino fundamental. Eu tive o privilégio de pesquisa com bolsas de iniciação científica, como o PIBIC, e aí eu fiz uma pesquisa antes com os alunos para ver quem já tinha visto uma orquestra. Ninguém tinha visto uma orquestra, ninguém conhecia um violino, ninguém conhecia como que funcionava o maestro. Então é a oportunidade que a universidade tem de levar esse conhecimento, no caso musical, para os alunos. E é interessante que a música ela trabalha com muitos outros aspectos, além do essencialmente musical, como por exemplo a questão da concentração, porque primeira coisa fundamental para se ouvir música e compreender, ter que parar, ter que fazer silêncio, ter que ficar de forma adequada para essa compreensão. Então, concentração, aí a gente percebe que melhora em outras disciplinas dentro da escola. Então, uma escola com música é uma escola viva, é uma escola feliz, porque mexe com os alunos de todas as formas e eles ficam mobilizados para os eventos musicais que vão ocorrer dentro da escola. Certo, professor. E com relação ao ensino da música, como é a produção de material didático para essa atividade aqui no Brasil? Sobre material didático especificamente, ainda é muito incipiente. A gente não tem uma grande produção de material didático. A gente tem uma produção científica falando como é o ensino de música na escola, questionando isso. A gente tem a Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, que questiona bastante isso, mas a produção de materiais para serem usados dentro da escola ainda é muito pouco. Eu acho que isso é uma demanda que deve ser realmente sanada o mais breve possível, né? Até para que a música esteja completamente implementada dentro da escola. Certo. Agora falando mais de uma questão artística, o senhor como pianista talvez vai saber responder. Se existe um momento em que nasce uma música que a gente pode dizer que é a música goiana? Pois é interessante essa pergunta porque a gente pode pensar na hora que a gente pode falar de um povo goiano e aí a gente pode falar de uma música goiana. Então está completamente associado a música goiana ao povo goiano. Então na hora que a gente pensar culturalmente em um povo que é goiano, a gente vai ter essa música. Agora nós temos alguns gêneros musicais que são bem característicos da nossa música, como a modinha e o lundu. Essas duas formas musicais elas estão muito relacionadas à questão de uma matriz cultural, tanto no Brasil e, claro, em Goiás, a melodia, modinha relacionada à melodia e o lundu relacionado ao ritmo. E a gente vê que aqui em Goiás foi mais forte, então, esse aspecto melódico, né, da modinha. Não é por acaso que a própria palavra modinha tem tanta relação com outras tão conhecidas dos goianos, como, por exemplo, moda de viola, modão. Então, sem dúvida, essa matriz melódica vai levar a grande identidade da música sertaneja, que não passa de uma grande modinha atual. Perfeito. Professor, vamos para mais um intervalo e na volta nós continuaremos a nossa entrevista aqui com o professor Robervaldo Linhares. Você conhecerá também no próximo bloco o personagem do Vida no Campus de hoje. Olá pessoal, meu nome é Thalita, faço publicidade na UFG e o Se Liga na UFG vai dar um breve intervalo. Aproveite para conferir nossas redes sociais. Estamos de volta, hoje entrevistando o professor Robervaldo Linhares, da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Professor, no bloco anterior o senhor falou da modinha que deu origem ao modão, à música sertaneja que nós temos hoje. Existe algum projeto que é dedicado à pesquisa e à conservação e principalmente à catalogação desses manuscritos da música goiana? Existe sim, nós temos o LabMus lá na IMAC, na Escola de Música e Artes Cênicas, que é o Laboratório de Musicologia. Lá nós temos documentos raríssimos da música goiana, da música nacional também, mas principalmente da música goiana, que estão sendo realmente catalogados, trabalhados, pesquisados. Já há uma produção científica que sai desse laboratório, então é algo muito importante, porque além dessa questão da pesquisa, ele acaba sendo um local onde as famílias podem doar acervos
e lá a gente tem toda a estrutura adequada para guardar esse material, esses papéis. Lembrando que muitos materiais, muitas partituras, livros, foram perdidos, né? Então, às vezes a família inadvertidamente jogava fora ou usava até papel para embrulhar carne, embrulhar alguma coisa na mercearia. Então, muita coisa se perdeu. Então, felizmente, a gente tem um local adequado, com temperatura adequada, acidez do papel correta, para que essa memória musical de Goiás esteja realmente preservada, e a ideia é que seja conhecida, a ideia é que tenha visibilidade esse laboratório. Fora desse projeto, professor, é fácil encontrar, ter acesso a materiais como esse ou a essas produções? Existe, fora daqui da UFG, alguma biblioteca que seja especializada nesse tema? Sobre música em Goiás, não. Nós temos muito pouco ainda divulgado, ainda pesquisado. Então, infelizmente, ainda está um campo do conhecimento a ser feito, a ser trabalhado. E o que é interessante é que isso está sendo feito com os alunos mais novos, né? Então, já é motivo de TCCs, de pesquisas. Eu acho que aos poucos a gente vai criando essa mentalidade realmente de entender e de pesquisar a nossa música, a música goiana. Certo, e os alunos aqui da UFG principalmente, eles têm demonstrado interesse nessa pesquisa, nesse resgate dessa música, ou eles estão mais preocupados talvez em novas produções, em criar algo novo? Eu acho que está muito interessado, mas a ideia da criação também está muito presente. Só que criar a partir de algo que a gente conhece. A gente não pode abandonar toda uma história, toda uma tradição. E eu sinto que a musicologia, em especial, trabalha muito isso. A ideia de se conhecer o passado, de se conhecer o que foi feito, no caso em Goiás, e produzir algo novo. Também não é um tipo de trabalho apenas arqueológico, no sentido de ficar só no passado. O objetivo nosso é compreender o presente e ver esse futuro de uma forma mais clara, uma forma mais límpida. Bacana. Professor, nosso tempo se encerrou. Muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço. Até uma próxima. Abraço. Bom, hoje no Vida no Campus nós vamos conhecer a história de um estudante de licenciatura em música aqui da IMAC. Toco bateria desde meus 14 anos, né? Foi meu primeiro contato com a música, e assim que eu comecei a estudar o instrumento, eu fiquei sabendo do curso aqui na UFG, e o que me encantou e me deu muita vontade de vir estudar aqui é o fato de ter o meu instrumento aqui na UFG. Me graduar no meu instrumento foi o que me chamou a atenção, e eu me preparei para isso, né? Comecei a estudar, a gente tem que fazer a prova de verificação de habilidades, eu me preparei. Em 2016 eu consegui o meu ingresso na universidade, e desde então eu venho estudando aqui. Ao contrário do que se pensa assim, sobre a nossa profissão, a coisa não é tão romantizada como a gente vê no senso comum, né? É muito trabalho, assim, exige muita disciplina, exige muito estudo, exige muita dedicação. Participo de práticas de conjunto constantemente, né? Estou sempre tocando com os colegas da faculdade. Dentro do meu curso, além da prática do instrumento, de todo o tecnicismo que envolve os estudos, a gente tem uma reflexão muito profunda sobre o que é ser músico, sobre o que é ser professor, e todo esse material reflexivo acaba que me dá subsídio para desenvolver os trabalhos que eu faço fora da UFG, né? Eu acho que é o que mais me enriquece no modo geral, enquanto músico e enquanto professor. E eu tenho muita gratidão de fazer parte dessa realidade. Teve um momento muito especial aqui na universidade, foi quando a professora Maria Helena, ela foi minha professora de Fundamentos de Didática. Eu tive a oportunidade de estudar com ela 2 semestres, e no segundo semestre que eu tive disciplina com ela estava se aposentando. Então naquele momento, assim, depois de anos dedicados à música e à docência, ela foi meio que se despedindo ao longo do semestre, né? E no final, aquele exemplo da dedicação dela me marcou muito, eu penso nisso até hoje. Eu
sou Edmar Júnior, sou aluno da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Eu faço música, meu curso é licenciatura, com habilitação do ensino do instrumento, meu instrumento é bateria, e essa tem sido a minha história na UFG. Bom, e o Se Liga fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG também pela internet e através de nossas redes sociais. Deixe seu recado, envie suas críticas ou sugestões. Até a próxima. Tchau.